Bom, pessoal, boa noite. Eu vou começando aqui, já que você está começando a assistir aí pelo IGTV ou pelo YouTube, enfim. Eu vou dar início aqui ao nosso assunto de hoje, né, que são os 3 pontos, né, 3 coisas que o atleta precisa aprender antes de qualquer negociação de patrocínio dentro do fisiculturismo. Meu nome é Fábio Cantizano, sou profissional de educação física. Eu atuei durante um tempo, né, como treinador nesse esporte. E já há alguns bons anos eu venho estudando profundamente o mercado do fisiculturismo e o impacto que esse esporte tem nos produtos que são vendidos através dele, né? Então eu venho estudando bastante a parte de patrocínio, de parcerias e também formas de ativação das marcas dentro dos eventos do fisiculturismo, né? Porque não basta o atleta aprender marketing de patrocínio, as empresas precisam aprender também. Então, eu sou profissional de educação física, como eu falei, eu tenho uma especialização em treinamento desportivo e tenho uma outra especialização também em administração e marketing esportivo. Eu sou fundador e diretor da empresa GCAP, que é o Grupo de Capacitação Profissional no Esporte, que essa empresa tem como foco a consultoria de marketing voltado para o esporte e também capacitação profissional daqueles que atuam no mercado de fitness, esporte e lazer, tá? Então esse projeto, o MSR Academy, ele é um braço do Musculação SR, que é um site que alguns anos atrás eu coloquei no ar e ficou no ar durante uns 3, 4 anos, era um site extremamente acessado, que eu tirei do ar em 2016, um pouco depois do Arnold Classic, por conta de outros projetos profissionais. E por ser um apaixonado pela musculação e atuar frequentemente nesse segmento de mercado, resolvi retornar com o site, tá? Mas com um projeto educacional voltado para o fisiculturismo, com foco em marketing, empreendedorismo, patrocínio esportivo, enfim, tudo aquilo que os atletas e os profissionais que atuam no esporte precisam para ter uma carreira não só mais duradoura, mas mais sólida, né? Com um pouco mais de presença no mercado também. Então sejam bem-vindos. Esse é um projeto inédito, né? Eu nunca vi um projeto como esse no Brasil, específico de educação profissional com foco em marketing para atletas e profissionais de fisiculturismo. E eu tenho orgulho de dizer que em 2018, 2017, 2018, acredito que 2018, eu e o André Pessoa, né, que era o vice-presidente da FBB Rio, nós fomos responsáveis pelo primeiro curso do Brasil específico de marketing para atletas de fisiculturismo. Então, por mais que seja um assunto muito pouco explorado ainda, eu tenho plena consciência de que agora, com o Rafael Brandão subindo no palco principal do Mr. Olímpia, esse assunto seja cada vez mais abordado nos cursos de formação ou de pós-graduação que tenham o fisiculturismo como foco, né? De uns tempos para cá foram lançadas pós-graduações em Bodybuilding Coach, que é amplamente divulgada aí pela BRAF, né? Que era divulgado também pela FBB Rio, e a tendência é que o atleta comece a procurar também saber um pouco mais sobre esses assuntos ligados ao marketing aplicado à sua carreira, à sua imagem pessoal, à sua marca, né? Porque o atleta, ele tem a sua imagem associada a uma marca para agregar valor aos produtos dessa marca, de acordo com os seus seguidores, né? Então ele vai agregar valor para os produtos que ele representa para que sejam divulgados com propriedade para os seus seguidores, que são os potenciais clientes dessa marca. Então, antes da gente fazer qualquer tipo de negociação de patrocínio esportivo, a gente precisa aprender 3 coisas. A primeira delas é aprender marketing de verdade. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque tem muito atleta, tem muito treinador, né? Inclusive marcas famosas, né? Que patrocinam o fisiculturismo, que investem muito dinheiro e tempo hoje em dia no aprendizado e na aplicação prática de ferramentas digitais, né? Por que eu estou dizendo ferramentas digitais? Porque marketing ele é uma coisa só. Tá? O marketing tradicional é uma coisa só e ele tem as suas sub-áreas, que tem o marketing de serviços, tem o branding, que é a gestão da marca, tem o marketing de relacionamento, tem o marketing esportivo, tem o marketing de patrocínio
E na cabeça de muitas pessoas tem também o marketing digital. Só que o que eu quero que vocês entendam? De acordo com uma das maiores autoridades, né, do Brasil, que foi o primeiro criador, o primeiro MBA de marketing digital do Brasil, que é o Nino Carvalho, que foi para a faixa aqui no Rio de Janeiro e depois também para a FGV, não existe marketing digital. Eu sei que o que eu estou falando aqui para vocês pode parecer uma pancada no seu nariz, né? Mas não fique assustado com isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o marketing digital nada mais é do que a aplicação do marketing tradicional dentro dos canais digitais, né? Quando você aprende bastante sobre as ferramentas digitais, você começa a utilizar os canais digitais para poder executar suas estratégias de marketing que foram planejadas no ambiente offline. Então, você consegue inserir dentro do ambiente digital o marketing esportivo, o marketing de relacionamento, o marketing de serviço, o branding, enfim. Você consegue trabalhar todas as sub-áreas dentro do marketing digital. Você consegue trabalhar todas as sub-áreas dentro do marketing digital. Então o marketing digital nada mais é do que um caminho, né, um canal que você utiliza para trabalhar todos os marketings. Então quando você se preocupa em aprender cada vez mais sobre marketing digital, dando mais importância para esse assunto do que para o marketing esportivo e para o marketing tradicional, é como se um treinador começasse na sua universidade estudar com muito mais afinco os métodos de treinamento, né? Seja drop set, superset, enfim, mas tendo estudado muito superficialmente fisiologia do exercício, periodização do treinamento, nutrição esportiva, bioenergética, fisiologia humana, biomecânica, anatomia humana, cinesiologia, enfim, que são todas essas disciplinas que juntas, né, dão a base para o treinador pensar estrategicamente no planejamento do treinamento, da rotina de treinos de um atleta de fisiculturismo ou de qualquer outro cliente que tenha algum outro objetivo dentro da musculação, tá? Então, uma das coisas que a gente precisa aprender realmente, de fato, é o marketing de verdade. Agora, qual é o ponto que eu quero tocar também com relação a isso, tá? O marketing tradicional, ele tem uma dinâmica e o marketing esportivo tem outra. Por quê? Na cabeça de muitas pessoas, o marketing esportivo nada mais é do que patrocínio de uma marca, um determinado esporte, evento ou, de repente, um atleta, tá? Não é isso. É você utilizar o esporte como uma ferramenta para alavancar uma marca. Então, tem um autor famoso, que é o Francisco Paulo de Melo Neto, ele diferencia o marketing esportivo do marketing no esporte, né? Marketing esportivo, ele classifica como empresas que são do ramo, né, explorando o esporte para agregar valor à sua marca. Vou dar um exemplo para vocês. Então, quando uma federação de fisiculturismo ela organiza um campeonato de fisiculturismo, ela está fazendo um trabalho de marketing esportivo, tá? Se, por exemplo, a marca Optimum Nutrition ou a Integral Médica, Darkness, enfim, elas organizam um campeonato de fisiculturismo como Copa Darkness de fisiculturismo ou então Copa Integral Médica de fisiculturismo, já que essa é uma marca voltada para o esporte, ela está explorando o esporte para alavancar sua marca também, ela está fazendo um trabalho de marketing esportivo. Agora, quando você tem uma marca que não tem tanto a ver assim com o esporte, por exemplo, a Volkswagen, Ambev, né, que é uma indústria de bebidas, enfim, e a Ambev patrocina o voleibol, ela está fazendo um trabalho de marketing no esporte. Está utilizando o esporte da mesma forma para alavancar a sua marca, tá? Mas ela não é uma marca desse segmento, né, dessa indústria esportiva, a ponto de utilizá-la no processo de exploração desse mercado, né, para poder alavancar sua marca. Então, por exemplo, quando a Adidas cria aquele circuito estações, né, da Adidas de corrida de rua, onde cada estação tem um pedaço, né, de uma medalha que forma uma mandala no final, isso acaba obrigando você a participar de todas as etapas para concluir a sua mandala, a Adidas está fazendo um trabalho de marketing esportivo, tá? E muitos autores que vão, de repente, discordar dessa prática, dessa forma de definir essa diferença entre marketing esportivo e marketing no esporte, mas essa é uma consideração feita
por um autor de renome no Brasil. Então, percebem a profundidade dessa indústria antes da gente lançar mão de qualquer estratégia digital? Então, quando a gente começa a ter um entendimento grande do que é o marketing tradicional, de como promover um determinado produto que é essencial na vida do ser humano, e depois a gente passa a entender como é que funciona o lado do marketing esportivo, que tem um envolvimento maior do sentimento, da paixão de um torcedor, ou de um atleta, ou de alguém que esteja ligado ao esporte, ao menos trabalhando, a gente percebe que a dinâmica é outra. Você tem o marketing tradicional, que são os conceitos básicos que você precisa dominar, que é como se fosse a anatomia, a fisiologia humana. Você tem que ter isso na sua cabeça para conseguir raciocinar a parte de biomecânica, a parte de fisiologia do exercício, a parte de métodos de treinamento. Você tem que conhecer bem a anatomia e biomecânica. Então, quando você vai entender um pouco mais de marketing esportivo, os conceitos tradicionais de marketing têm que estar enraizados na sua cabeça. Porque o marketing esportivo ele tem uma dinâmica diferente do marketing tradicional. E se tem dois esportes que as dinâmicas ainda são diferentes do marketing esportivo tradicional, é o futebol e o fisiculturismo. Tá? Se a gente pega basquetebol, voleibol, rugby, futebol americano, todos esses esportes eles têm uma dinâmica muito semelhante, né? Por serem esportes conhecidos, né? Mas não tão populares assim quanto o futebol, eles têm uma dinâmica semelhante. Agora, o futebol ele é tão fantástico que empresas que não têm nada a ver com o esporte conseguem investir nele, aparecer e ter resultado bem proeminente no seu investimento, né, de exploração desse mercado. Então, o futebol ele tem uma dinâmica de marketing esportivo muito distinta dos outros esportes. E por que o fisiculturismo também tem? Porque o fisiculturismo é um esporte que envolve a aparência, uma avaliação subjetiva por uma equipe de árbitros que vai eleger o campeão da noite, né, ou o campeão daquela temporada. Diferente do powerlifting ou do strongman, por exemplo, boa noite, Kirley, tudo bem? Diferente do powerlifting, do strongman, que envolve capacidade física de força do atleta, você uma certa experiência no fisiculturismo, quando você olha no palco de 6 a 10 atletas, você já consegue olhar ali e perceber, de repente, quem vai ficar do top 5, top 4 e talvez até o top 1, né, que é o vencedor daquela categoria. Inclusive, quando sobe no palco o vencedor de cada uma das categorias da Wellness, por exemplo, que aqui ele que está aqui assistindo, você consegue enxergar ali uma representante de cada estatura, né, de cada subcategoria do Wellness, e dali você já consegue perceber, talvez, quem seja a campeã. Isso não acontece nos outros esportes, né? De você olhar, de repente, um atleta de strongman e ver quem realmente vai conseguir lançar aquele bujão para cima mais vezes, ou fazer o deadlift mais pesado. Você fica na dúvida, você não sabe como é que está a condição física daquele atleta no momento, né? Então você tem ali um fator surpresa de muita coisa que pode acontecer. Agora, num campeonato de fisiculturismo, onde não tem disputa de capacidade física, tá? Dificilmente você vai ter esse fator emoção tão proeminente como nos outros esportes. Embora o fisiculturismo ele influencie muito mais o estilo de vida, né, das pessoas que são adeptas ao fitness do que os outros esportes que envolvem a capacidade física, né? Basta ver nas feiras, né, de negócios que são voltadas para o esporte, né, para os esportes de fitness, como, por exemplo, o bodybuilding, o crossfit, o powerlifting, o strongman, enfim. A gente vai num campeonato, num evento do Arnold Classic, por exemplo, como a gente já teve alguns aqui no Brasil, a gente sabe que a maior parte dos negócios que estão sendo comercializados ali são muito mais ligados ao bodybuilding do que os outros esportes. Então, o bodybuilding ele tem como público-alvo pessoas que estão dentro da modalidade, que são os atletas, treinadores, nutricionistas que atuam com seus clientes que são voltados para essa modalidade, né? É diferente do futebol, por exemplo, que a pessoa nem toca numa bola. Por exemplo, meu sogro não joga futebol, né? Eu estou com a minha esposa há 8 anos, eu conheço ele há 8 anos, eu nunca vi ele segurando uma bola de futebol. Só que ele assiste todos os jogos que ele pode, dos times mais muquiranas que existem, até os tops do campeonato, tá? Então ele assiste,
ele compra cerveja para poder assistir, ele assina pay-per-view. Desculpa, eu não sei nem qual é o canal, o nome do canal que se fala, né, desse específico de futebol, de tão focado que eu sou no estudo do fisiculturismo. Então, mesmo ele sem tocar uma bola, ele consome o esporte futebol, tá? No fisiculturismo, as únicas pessoas que assistem, né, vão ao campeonato, mas sequer levantam peso, né, ou praticam musculação, são os parentes dos atletas. Então a gente acaba tendo um público muito reduzido, né, um nicho de mercado extremamente qualificado. E vocês vão ver que é muito comum no patrocínio de fisiculturismo as marcas serem justamente aquelas que atuam com esse esporte, né? São marcas de equipamentos, marcas de marmitas fit, de roupas para malhação, enfim, coisa que em outros esportes a gente vai ter marcas aí que não tenham nada a ver com esporte. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão ver um post, né? Esse é o Instagram do MSR Academy, que é um programa educacional de marketing para o fisiculturismo, tá? Mas esse daí é um braço do site Musculação SR. Quem quiser seguir, @Musculação SR oficial. Lá vocês vão ver um post do atleta de Strongman, o Thor Johnson, que é o maior de todos, né? Que participou de algumas temporadas do Game of Thrones, como Montanha, enfim. Ele participa de um comercial onde ele mal consegue escovar o dente, porque a escova de dente dele é muito pequena. Quando ele vai passar na porta do banheiro, ele bate com a testa. Por quê? Porque ele é um cara enorme, né? E nisso ele senta no computador para fazer algum tipo de trabalho com seu mouse e ele não consegue nem manusear direito o mouse, porque o mousepad dele, né, que é aquele apoio que fica embaixo do mouse para facilitar a leitura, aquele apoio é muito pequeno. Então ele se irrita, joga aquele fora e recebe uma caixa enorme com um mousepad enorme, que é uma plataforma que você coloca por cima da tua mesa e toda ela funciona como mousepad. Ele aprova e no final vem escrito assim, ó, o Montanha aprovou o nosso mousepad. Ou seja, serve para quem é grande. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho plena consciência de que essa marca associou o produto dela a esse atleta, não por ele ser atleta, mas muito mais por ele ter sido, né, um dos atores que participou de temporadas do Game of Thrones, que boa parte do mundo assistiu de forma assídua, né? Então esses esportes menores, fisiculturismo, powerlifting, strongman, comparado com os outros, eles têm uma característica muito peculiar com relação à atração das marcas que vão patrocinar. Então vocês estão entendendo como é que funciona a dinâmica do marketing esportivo? Então, se a gente investir demais em conhecimento de marketing nos canais digitais, sem conhecer todos esses fundamentos, dificilmente quando a gente sentar numa mesa para falar com o CMO, que é o responsável pelo marketing de uma grande marca, por exemplo, dificilmente a gente vai conseguir negociar de igual para igual. Então, quando a gente não tem conhecimento do marketing tradicional e do marketing esportivo, pelo menos o básico, a gente simplesmente vai aceitar aquilo que vier, a proposta que vier do seu interlocutor, que é o representante da marca, que é extremamente estudioso, que trabalha com aquilo 24 horas por dia e que está ali para tentar arrancar o melhor de você, tá? Sem que você, de repente, receba o melhor deles. Então, não vou dizer que isso seja uma guerra. Toda empresa que resolve patrocinar um atleta, ela simplesmente está associando a marca dela à imagem do atleta, ou seja, aquele atleta vai ser um embaixador daquela marca, tá? Vai agregar valor para aquela marca, vai ser o rosto, a alma daquela marca no mercado. Então, se esse atleta não conhece marketing e marketing esportivo, dificilmente ele vai conseguir negociar as melhores opções para ele, tá? E outra, quando o atleta conhece muito mais sobre o marketing digital, que a gente já citou antes, do que o marketing esportivo, dificilmente o trabalho dele vai ser bem planejado nas redes sociais a ponto de conseguir influenciar os seus seguidores para a compra. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem um monte de influenciador digital na internet, isso vocês sabem. Todo atleta é um potencial influenciador digital. Então, hoje em dia não existe uma barreira de entrada, né, para você influenciar pessoas. No passado, os atletas, eles dependiam das revistas publicarem sobre eles e das marcas publicarem sobre eles em suas mídias. Então, já que você não consegue aparecer no jornal,
por exemplo, ou numa revista especializada, aquela marca coloca um anúncio numa revista utilizando você, atleta, como o chamariz para aquele produto. Então é assim que você aparece, tá? Aparecia. Hoje em dia não existe mais essa barreira. Diversos treinadores que eu lia no passado em revista Super Treino, a JMF, que era Jornal de Musculação e Fitness, né? Por exemplo, como o treinador Eugênio Kropowski, que treina atletas desde 63, o Fernando Marques, que é um dos embaixadores da Black School, eles escreviam para essas revistas. Hoje a gente consegue ter acesso ao conteúdo deles nas redes sociais deles, né? Hoje qualquer pessoa pode postar conteúdo, ou seja, isso é muito bom para quem precisa aparecer. Embora, como não existe nenhuma barreira de entrada, você acaba disputando espaço com milhares de pessoas iguais a você, tá? Então, antes de vocês ficarem feras no marketing digital, vocês têm que ficar feras em marketing esportivo, porque vocês são um produto para o mercado. Então, se vocês são um produto para o mercado, vocês têm que oferecer o melhor para o mercado através das ferramentas digitais. Ronnie Coleman, ele foi 8 vezes Mr. Olímpia, né? E boa parte das vezes que ele foi campeão, as redes sociais não eram aquecidas como hoje, tá? Todo mundo conhece Lynn Honey, todo mundo conhece Dorian Yates. Dorian Yates cansou de ganhar Mr. Olímpia, ganhou 6 edições do Mr. Olímpia numa época que não existia rede social de uso comum, como o Facebook ou o Instagram aqui no momento, tá? E todos eles se despontaram por quê? Não só porque foram campeões, as marcas acreditaram nos potenciais deles e divulgaram eles. Então, antes de você tentar negociar patrocínio, você tem que ser um bom produto. O que é ser um bom produto? É ser um campeão da categoria, mas uma pessoa que tem humildade, uma pessoa idônea, uma pessoa que não fala besteira na internet, uma pessoa que influencia de forma positiva as pessoas que querem ser influenciadas, tá? Então a marca pega você, que influencia bem as pessoas de forma positiva, e através de você, influenciando os seus seguidores, ela passa a mensagem da marca. Então, gente, antes de sentar para negociar, tenham em mente o que é ser um bom produto a ponto de uma marca querer associar o emblema dela a vocês, tá? Então, não estou dizendo que vocês sejam campeões, que só campeão de repente vai ganhar patrocínio. Eu cansei de ver atleta aí que não ganhava título nenhum, recebendo patrocínio, recebendo apoios, enfim, justamente porque muitas pessoas gostavam deles, das histórias deles. Então vocês estão percebendo o quanto é necessário vocês planejarem a jornada de vocês como atleta, as histórias de vocês, a forma que vocês vão influenciar os seguidores de vocês utilizando o canal digital que é a internet. Então quando vocês começam a ter noção dessa parte estratégica, fica mais fácil para a marca trabalhar com vocês e também fica mais fácil para vocês negociarem opções melhores para vocês, tá? Então aprendam marketing, pelo menos os fundamentos, e aprofundem bastante os conhecimentos de vocês na área de marketing esportivo. Quem quiser indicação de livros, de cursos, enfim, é só chamar no direct aqui no Instagram do MSR Academy e eu vou ter um prazer enorme em ajudar vocês. Ou vocês podem também acessar www.musculaçãosr.com.br. Vocês vão lá na categoria MSR Academy e vocês vão ver que esse é o único site, a única categoria de conteúdos do Brasil que publica conteúdos voltados para o fisiculturismo com foco em negócios e marketing, tá? Então esse é um projeto bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O segundo ponto que eu quero que vocês entendam antes de negociar qualquer patrocínio é: empresa alguma tem obrigação de patrocinar o esporte. Por que eu estou dizendo isso? Porque o patrocínio esportivo é apenas uma de dezenas de estratégias que uma empresa tem para poder alavancar a sua marca, tá? Então, se eu tenho uma marca e eu quero, de repente, que ela apareça melhor no mercado, né? Que aumente meu market share, que é o quê? As pessoas que vão comprar o meu produto e ter a minha marca nas mentes por um bom tempo, eu vou investir em marketing. Só que a gente tem diversas formas de fazer marketing. A gente pode fazer marketing promocional,
a gente pode fazer sorteios. Sai muito mais em conta, muitas vezes, patrocinar um evento do que patrocinar um atleta, tá? Então, a marca ela tem N formas de criar estratégias para poder se promover no mercado e ter o seu retorno. Por que eu estou dizendo isso? Isso é uma lei da gestão. Empresa nenhuma pode sacrificar o negócio em prol de caridade, tá? Patrocínio não é caridade. Então, se você tem, às vezes, uma marca que resolve patrocinar um esporte, mas que não tem... eu não tenho o objetivo de querer divulgar, só estou querendo ajudar. Enfim, ainda assim, ela vai ter um retorno institucional grande. Principalmente se ela estiver patrocinando um esporte que não tem nada a ver com o segmento de mercado dela. Os clientes dessa marca vão olhá-la com bons olhos, tá? Então, não existe almoço grátis, tá? Tudo tem um objetivo de promoção e eu não condeno, tá? Então, o patrocínio esportivo para a empresa, ele é apenas mais uma estratégia de marketing. Então, o responsável pelo marketing da empresa, quando ele for estudar, né, a viabilidade do patrocínio, ele vai analisar cada atleta, né, e ver qual o potencial de retorno que esse atleta vai dar para a marca. Qual o potencial de retorno que aquele evento vai dar para a marca comparado com o investimento que ela vai fazer. Se a marca perceber que o trabalho é muito grande, o retorno não é tão grande assim, é muito mais fácil criar uma outra estratégia menos trabalhosa e que traga mais visibilidade do que patrocinar um evento. Vou dar um exemplo para vocês. Um campeonato estadual de fisiculturismo, tá? Esse campeonato, de repente, no Tijuca Tênis Clube, como já foi feito muitas vezes. E a Black School, de repente, resolve colocar a logomarca dela no banner lá na frente. Supondo que a Black School pague R$7.000, tá? Para colocar a logomarca dela ali, o logotipo dela naquele banner. Então, muitas pessoas vão tirar foto daquele palco, né? Muitas pessoas vão publicar aquela foto com aquele logotipo. Então, o logotipo é uma memória gráfica da marca, né, na cabeça das pessoas. Então, se aquelas pessoas já tiveram, de repente, contato com o produto, contato com aquela marca em outro ambiente, elas vão lembrar daquela marca. Mas é diferente de um trabalho de ativação da marca dentro de um campeonato. Então, se eu vou investir R$7.000 para colocar o logotipo da Black School num banner, tá? Eu vou colocar um stand meu lá dentro e eu vou promover algum tipo de interação dos meus modelos fitness, dos meus atletas patrocinados, algum tipo de interação deles com o público para poder ativar a minha marca naquele evento dali, dando brindes, enfim. Existem várias formas de ativação da marca que eu acho que as marcas poderiam explorar bastante nos eventos e elas não exploram, né? Então não é só o atleta muitas vezes que não consegue trabalhar de forma eficaz o marketing. As marcas muitas vezes também deixam de aproveitar algumas oportunidades porque os profissionais que estão atuando ali são profissionais do marketing tradicional e não do marketing esportivo, tá? Mais para frente a gente pode aprofundar isso numa outra live quem tiver interesse. Então, se eu, ao invés de repente pegar esses R$7.000 e investir naquele evento e eu criar uma estratégia nos canais digitais impulsionando esses R$7.000, talvez eu tenha um retorno bem maior do que se eu estivesse patrocinando aquele evento. Agora, vamos supor que ao invés de patrocinar aquele evento, ou então ao invés de eu impulsionar esses R$7.000 nas redes sociais, vamos supor que eu escolha um atleta para eu patrocinar e que tenha esse gasto aí de R$7.000 durante 6 meses com ele. Qual o retorno que esse atleta pode dar para a minha marca? Então, isso que eu estou querendo colocar para vocês, isso tudo é medido de forma minuciosa pelo executivo de marketing da empresa. Então, se isso realmente não trouxer retorno para a marca condizente com o trabalho que a marca vai ter para poder expor dentro de um campeonato ou até mesmo na exploração da imagem de um atleta, de repente para ela não vai valer a pena patrocinar esse esporte. Ela vai criar uma outra estratégia, tá? Então, de antemão, marca alguma tem a obrigação de patrocinar o esporte. Então não fiquem vocês pensando que elas têm que ser caridosas com relação a isso, que elas têm obrigação com relação a isso. Até porque, se você fosse empresário também, você teria que medir isso tudo e jamais colocaria o seu negócio em risco, tá? Então, de posse dessa informação de que o patrocínio é apenas mais uma estratégia para a marca,
E você tendo um conhecimento maior de marketing esportivo do que a maioria das pessoas, fica muito mais fácil para você vender esse valor para a marca, que é o quê? A sua imagem e o seu esporte, e de que forma vocês dois podem agregar valor para aquela marca específica em si, tá? Poxa, Fábio, mas isso dá um trabalho do caramba. Sim, gente. Infelizmente, a gente escolheu um esporte que não tem muita visibilidade. É um esporte que não tem um público tão grande assim quanto os outros. A gente tem duas opções. Ou a gente trabalha para melhorar isso e lá na frente a gente colhe os frutos, ou a gente fica reclamando aqui e de nada vai adiantar, né? Então, por exemplo, da mesma forma que só tem uma pessoa assistindo aqui, eu poderia desanimar. Falar, caraca, não vou investir mais nisso porque ninguém está dando valor a isso. Enfim, isso nunca foi feito no mundo, um programa específico para isso. Então, se eu quiser agora ter um retorno grandioso num curto espaço de tempo, né, eu vou estar simplesmente dando um tiro no meu pé, porque não é assim que as coisas funcionam. Então, da mesma forma que eu estou investindo num projeto para colher lá na frente, a carreira do atleta tem o seu investimento inicial para poder colher frutos lá na frente também, tá? E vocês já testemunharam isso muitas vezes, vocês conhecem atletas que ganham dinheiro com esporte, que sobrevivem com uma certa dignidade, outros que de repente abandonaram os palcos e continuaram influenciando pessoas nas redes sociais e às vezes tendo um retorno financeiro muito maior do que quando eram atletas, tá? Mas elas chegaram nesse patamar tendo passado pelo fisiculturismo. Então coloca uma coisa na cabeça de vocês. O fisiculturismo ele pode ser a sua carreira, tá? Ou ele pode ser uma fase da tua vida que vai impulsionar você para algo melhor. Então se você utiliza o fisiculturismo como uma fase na sua vida e você começa a estudar sobre negócios e marketing e amanhã depois você utiliza a sua fama, a marca pessoal que você construiu para poder empreender, seja num negócio de serviço ou até mesmo do varejo, a chance de você ter sucesso é muito maior. Só que, infelizmente, a gente ainda vê as pessoas lotando muito mais as lives que falam sobre hipertrofia, sobre bulking, sobre cutting, do que sobre marketing voltado para o atleta. Então é por isso que de cada 10 atletas que vai para as redes sociais falar sobre negócio no fisiculturismo, 7 ficam reclamando e outros 3 tentam pelo menos aprender alguma coisa, tá? Então o patrocínio ele é apenas uma estratégia, então a gente tem que convencer as empresas de que é a melhor estratégia que existe. E sabe por que é, gente? Porque é barato. As pessoas que estão vendo a marca de uma empresa num jogo, num campeonato, as pessoas estão ali com os sentimentos à flor da pele. Então, para elas lembrarem de uma marca no futuro, vão acabar lembrando de momentos que elas passaram perto daquela marca, momentos especiais. Então, a probabilidade delas fazerem algum tipo de compra, até mesmo para relembrar aquela experiência que elas tiveram, é muito maior do que uma propaganda comum em algum canal digital ou alguma revista de bairro, tá? Então, assim, o patrocínio esportivo é uma excelente opção, sim, desde que a gente saiba vender isso para as marcas. É a gente que tem a obrigação de mostrar que vale a pena, e não eles que têm que ficar procurando saber se vale a pena ou não. Eles querem ganhar dinheiro, a gente também, então a gente precisa trabalhar para isso, tá? Então, o primeiro ponto, aprender marketing de verdade, tá? Que é o marketing tradicional e marketing esportivo, para depois utilizar esse conhecimento nas redes sociais. Isso é um trabalho estratégico, tá? O segundo ponto é exatamente o objetivo do patrocínio para as empresas, ou seja, é apenas uma estratégia que ela utiliza para poder alavancar a marca junto de diversas outras estratégias que vão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, quando, por exemplo, a Integral Médica ou a Black School patrocina um determinado campeonato, ela tem diversas outras estratégias de marketing com suas ações acontecendo concomitantemente para que, ao somar esse todo, a marca tenha um retorno dela no mercado. E depois eles vão medir que tipo de ação, que tipo de estratégia trouxe mais retorno para eles, para poder continuar investindo nessas, né, que levaram retorno e abrindo mão daquelas outras que não trouxeram tantos resultados assim. O terceiro ponto, e talvez mais importante, que o atleta tem que ter em mente, é a diferença entre atletas e celebridades fitness, tá? Tem muito atleta que tem raiva, né,
de que algumas marcas passaram a patrocinar celebridades fitness ao invés de patrocinar atletas. Então, por exemplo, no Arnold Classic, quem aí já não testemunhou no stand, por exemplo, a Sheila Carvalho, representando uma marca de suplementos, né? Ou alguma outra marca voltada para o fitness. Nós vimos Karina Bach, né? Representando uma marca. Nós vimos diversas outras celebridades que não são atletas representando marcas. Então alguns atletas ficam com raiva e muitas vezes falando besteira na internet de que é um absurdo a marca patrocinar uma celebridade e não um atleta. Vou dar um outro exemplo que pode até de repente causar um burburinho agora, mas eu quero que você escute com o cérebro e não com o coração, tá? Eu achei fantástica a estratégia de marketing que fizeram com a Jojo Todinho no Arnold Classic. Por que eu estou dizendo isso? A Jojo Todinho não é uma atleta. Ela não é uma pessoa com estilo de vida fitness. Mas, num determinado momento da vida dela, ela se propôs a emagrecer. E ela é uma pessoa que influencia milhares ou talvez milhões de pessoas no Brasil. Ela tem uma capacidade de influência, um alcance de influência maior do que a maioria dos atletas. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que seguem a Kirley Swain, as pessoas que seguem o Jorlan, as pessoas que seguem o Alex dos Anjos ou o Rafael Brandão, não são pessoas que gostam de musculação. São pessoas que gostam de fisiculturismo. São as pessoas que já são adeptas ao esporte. Tá? Então, quando uma marca vai patrocinar um atleta desse esporte, sai muito mais barato. Por quê? Porque o público que segue aquele atleta já é um grande potencial cliente, potencial consumidor do produto que aquela marca quer divulgar. Então a probabilidade dela conseguir vender vai ser muito maior. Então sai mais barato. Agora, qual é o público que segue a Jojo Todinho? É o pessoal fit? Não, não é. Tá? Então, se a gente está falando de um país onde metade da população é sedentária e a outra metade pratica alguma atividade física, sendo que essa outra metade que pratica quase 70% faz sem orientação técnica alguma, seja de nutricionista ou seja de um personal trainer, enfim, profissional da academia, 4% só da população está dentro das academias fazendo exercício físico. Tá? Desses 4% que tem dentro da academia, quantas pessoas aí você imagina que estão buscando performance a ponto de utilizar um suplemento alimentar? É isso aqui. Agora, quando você tem uma pessoa que não tem nada a ver com esse universo, mas que se propõe a cuidar da saúde por conta dos riscos que ela está correndo por conta da obesidade, tá? Outras pessoas que se encontram na mesma situação que ela e que se espelham nela, essas pessoas podem virar também potenciais compradores daquele suplemento alimentar. E a quantidade de pessoas que tem no Brasil com excesso de peso, que precisa emagrecer, tá? E que a obesidade, que é uma doença, tá? Já foi classificado como doença, ela pode desencadear diversas outras doenças metabólicas, inclusive mentais também, mentais não, como depressão, enfim. A quantidade de pessoas que faz parte desse cenário é muito maior do que aquelas que estão seguindo o esporte. Então uma pessoa como essa, ela tem a capacidade de influenciar mentes que não estão dentro do nosso universo de uma forma muito poderosa. Então se eu sou uma marca de suplemento e eu estou patrocinando a Jojo Todinho, e ela vai influenciar a cabeça de pessoas que não fazem desse universo, a minha marca pode aparecer na cabeça dessa pessoa como a primeira na vida dela. Então você é pioneiro na mente daquela pessoa. Então quando você é pioneiro, a sua marca é pioneira na mente de uma pessoa, a probabilidade dela comprar mais vezes a sua marca é muito maior que qualquer outra, gente. Então, por mais que eu não concorde tanto assim também de explorar a imagem de uma pessoa que não está dentro desse universo, empresarialmente falando, eu achei que foi uma jogada de gênio. Até porque, gente, não existe publicidade ruim. Da mesma forma que ela influencia os seguidores dela que não fazem parte do nosso universo e que no futuro podem fazer parte desse universo sim, tá? Da mesma forma que ela faz isso, cria-se um burburinho negativo em cima desse tipo de ação. Então, gente, quantas pessoas replicaram o conteúdo dessa marca falando mal da ação,
mas a marca aparecendo ali. Muita gente, tá? Então foi uma jogada de mestre. Inclusive, nesse primeiro curso de marketing voltado para atletas de fisiculturismo que eu ministrei, teve um atleta, né, que acha realmente um absurdo isso, e ele é personal trainer. Acho um absurdo a marca patrocinar uma celebridade global, por exemplo. Não estou falando da Jojo Todinho, não. Estou falando de outros atores, né, da Globo, ou artistas, cantores, enfim, que são patrocinados por marcas. E esse atleta achou um absurdo a marca não patrocinar o atleta. E eu falei, por que você acha um absurdo? Ah, porque o atleta é pobre, ele precisa de incentivo, parará, parará. Aquele choramingo que a gente conhece, tá? Ok, só que eu sou uma empresa e eu quero ganhar dinheiro. Eu perguntei para ele, você é personal trainer, não é? Tá. Você treina algum atleta de graça? Ah, já treinei. Por que não treina mais? Ah, porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu falei, a empresa também. Porque a empresa tem funcionários para pagar. Tem que apresentar lucro para os acionistas. Então, qualquer decisão estratégica que um profissional de marketing venha a ter naquela empresa, tem que gerar retorno, tá? Então, eu pergunto para você, que é personal trainer, e eu perguntei para ele. Supondo que você tivesse que escolher para treinar gratuitamente um atleta, tá? E esse atleta vai divulgar seu trabalho, ou um ator global que esteja na novela das 8 agora em evidência, você treinar ele de graça em troca de divulgação. Qual deles você escolheria treinar? Ele ficou calado me olhando. Eu falei assim, você não precisa me responder, porque a resposta óbvia é a pessoa que vai te trazer mais retorno. Então não dá pra gente criticar uma marca que está patrocinando uma celebridade, né, que está levando talvez um estilo de vida fitness e que pode influenciar outras pessoas a seguirem esse estilo de vida também. Porque você divulgar seu produto para pessoas que já fazem parte desse universo, você vai ter que disputar a cabeça daquela pessoa com diversas outras marcas que estão ali batalhando também. Agora, quando você investe num público que por enquanto ainda não faz parte desse universo, tá? Você tem a chance de ser pioneiro na mente daquelas pessoas. E é claro que você investir numa celebridade fitness sai muito mais caro do que investir num atleta. Só que o retorno talvez também seja muito maior, tá? Você pega qualquer ator desse global de malhação, tem milhões de seguidores, pessoas que gostariam de conhecê-los. Enfim, a marca, ela é uma empresa, então essa marca ela precisa gerar retorno. Então, se a estratégia de maior retorno para ela for distribuir panfleto debaixo de um viaduto, é ali que ele vai fazer. As pessoas reclamam muito que o futebol recebe muito dinheiro de patrocínio. Por que os outros esportes também não recebem? Porque é um absurdo, salto ornamental, o atletismo, enfim, por causa do comportamento do consumidor, gente. Foi com o exemplo que eu dei para vocês do meu sogro. Ele não joga bola, não toca numa bola, mas ele consome o futebol. O MMA é a mesma coisa. Quantas pessoas você conhece que numa luta do UFC do Anderson Silva ou do Vitor Belfort se reuniu com dezenas de amigos num bar para assistir a luta? Quantas cervejas, águas e drinks ou comidas foram vendidas naquele dia por conta daquela luta? Quantos quilos de carne foi vendido, de carvão, para fazer churrasco, para assistir um determinado jogo foram vendidos? Agora, quanto que já aconteceu de vendas, de negócios para assistir um campeonato de fisiculturismo? É muito menos, gente, o impacto. Então, se por acaso as pessoas pararem de assistir o futebol para assistir outro esporte, as marcas vão para lá. Fiat não é marca de esporte, mas patrocina o futebol porque as pessoas estão ali assistindo. Então, se todo mundo desligar o canal da televisão do futebol e passar para o canal de salto ornamental de atletismo, e as marcas começarem a perceber isso através da medição, né, de audiência, eles vão passar a patrocinar exatamente os esportes que estão sendo assistidos. Eles vão transferir, ó, vamos sair do futebol e vamos para o automobilismo, vamos sair do futebol e vamos para o rugby, vamos para o salto ornamental. Se o esporte não é popular e as pessoas não assistem, eles não vão chamar a atenção das marcas, infelizmente, tá? Qualquer país de primeiro mundo nas Olimpíadas investe muito mais nos esportes que têm chances de trazer medalha do que nos outros. Essa distribuição financeira, né, essa distribuição de investimento não é igual para todos os esportes. E não vai ser também na hora do patrocínio.
Muita gente que fala assim, ah não, eu acho um absurdo o futebol feminino ganhar tão menos assim que os homens. Mas as pessoas que reclamam isso não assistem um jogo feminino, só assistem dos homens. Então assim, tá na hora da gente parar de repente reclamar desse tipo de ação de marketing e começar a fazer aquilo que é preciso justamente para poder o esporte chamar a atenção das marcas, que é o quê? Assistir. Então se cada atleta, por exemplo, 400 atletas muitas vezes sobem ao palco de um campeonato estreante. Vamos supor que cada atleta desse leve 10 pessoas para assistir, gente. São 4.000 pessoas. Se cada atleta pedir para uma dessas 10, para essas 10 pessoas, gente, cada um de vocês tira pelo menos uma foto e compartilha nas redes sociais de vocês, olha como isso pode se multiplicar. Mas ninguém pede. O próprio atleta, quando ele acaba de competir, ele vai embora do campeonato e não assiste nem os outros colegas que estão subindo no palco. Eu sei que o cara está com fome, está desgastado, enfim, mas eu acho que vale o esforço nessa hora, tá? Agora, qual é o lado bom dessa situação? Nem toda celebridade vira um atleta, mas todo atleta pode virar uma celebridade. Vocês estão cansados de ver aí no Instagram pessoas que competiram 2 anos na categoria Wellness, no Body Shape, no Men's Physique, até mesmo no Bodybuilding, tá? E abandonaram os palcos e viraram celebridades fitness, com milhões de seguidores no Instagram, vendendo pra caramba, vivendo disso. Então o que é mais fácil, gente? A gente tentar convencer as empresas a patrocinar o esporte ou a gente aprender a influenciar de forma mais impactante o comportamento do consumidor, como as celebridades fazem. Vou dizer para vocês, é uma via de mão única. Esse é o caminho. A gente aprender de forma estratégica a influenciar os hábitos das pessoas que nos seguem, tá? Dito isso, mesmo muitos atletas assistindo às vezes o que eu falo, eu entro nas redes sociais deles, eles só fazem propaganda dos produtos que estão utilizando. É sempre compre utilizando o cupom XYZ. Não tem uma história por trás daquilo que está sendo publicado, não tem os bastidores do atleta, não tem aquilo que ele faz pelas pessoas e que faz com que quem está seguindo ele, de repente, que fique feliz, satisfeito com aquela ação que está sendo realizada, tá? Então a gente precisa realmente aprender a influenciar as mentes das pessoas que estão seguindo a gente, tá? Então, como os seguidores que a gente tem no nosso esporte já estão ligados no fisiculturismo, já estão envolvidos com o fisiculturismo, tá? O nosso poder de influência vai ser muito menor. Agora, quando uma celebridade influencia a cabeça de uma pessoa sedentária, olha, vem comigo, eu estou correndo atrás, você pode correr também, esse impacto vai ser muito maior do que o teu. Então, a gente tem que aprender a influenciar a cabeça das pessoas que não fazem parte do nosso universo. Isso começa na prática dentro da academia. Cansei de ver atleta em academia treinando que quando uma pessoa pedia para revezar, o atleta fazia cara feia. Cansei de ver o atleta saindo para beber água e quando uma pessoa de repente sentava no equipamento, ele berrava de lá, estou usando aí. Não é assim. Não é assim que funciona no futebol, não é assim que funciona na natação, não é assim que funciona no vôlei, não é assim que funciona na Fórmula 1, enfim, né? Quando eu digo para vocês que o fisiculturismo ele tem as suas particularidades, é nessas coisas que a gente precisa começar a pensar, né? Que tal, de repente, na academia, você cumprimentar as pessoas, porque as pessoas já ficam assustadas quando veem você, porque tem um corpo avantajado. Então as pessoas ficam até com medo de cumprimentar. Mas quando elas percebem que você é simpático, a coisa muda. Dificilmente a gente vai ver um atleta, um ex-atleta tão simpático quanto o Bruno Moraes, que abandonou os palcos para poder empreender e está aí, ó, ganhando dinheiro, né? Então, quando você propõe, de repente, uma pessoa revezar com você, não, vem aqui, reveza comigo, eu tiro o peso para você, não tem problema nenhum, fica à vontade. Quando você é receptivo, né? O monstro receptivo, ele chama muito mais atenção do que uma pessoa normal, né? Olha que contraste que tem aquela pessoa enorme, assustadora, sendo extremamente solícita e simpática. Então a gente tem que mudar muito o nosso comportamento, primeiro no offline, para depois tentar aplicar qualquer coisa no mundo digital e muito depois disso a gente questionar por que uma marca não está patrocinando o nosso esporte. Nosso caminho é longo, tá, gente? Então, quero agradecer aí quem assistiu, Magalhães e a Kirley, tá?
Foram só 2 pessoas que assistiram aqui o ao vivo. Eu vou deixar essa live gravada no IGTV, se não der nenhum problema aqui no Instagram, né, que às vezes ele apresenta algumas particularidades técnicas, né? Minha esposa entrou aqui agora, pelo visto meu filho deve ter dormido, então ela conseguiu entrar. Então eu quero agradecer a presença de vocês, tá? E que seria muito fácil para mim aqui agora desanimar, porque esse é um assunto que não é interessante para a maioria dos atletas e eu tenho que fazer eles acreditarem que isso é essencial na vida deles se eles quiserem seguir nesse esporte, tá? Então continue acompanhando o MSR Academy, sigam o Musculação SR Oficial, tá? Entre no site musculaçãosr.com.br, leia os artigos que estão lá sobre marketing, né, voltado para atletas. A gente já tem uma live marcada para quinta-feira que vem, dia 29, eu ainda não fiz a propaganda, mas eu vou fazer, de qual a influência que o Rafael Brandão gerou agora nos negócios voltados para o fisiculturismo com a sua presença no Olímpia. Vocês acham que vai mudar um pouco o cenário? De que forma as marcas poderiam explorar esse feito, né? Depois de 32 anos, um brasileiro subir no palco principal do Mr. Olímpia, categoria Open. Muitas pessoas disseram que a entrada dele no Mr. Olímpia foi porque o Big Ramy não participou das seletivas por ter o diagnóstico positivo do Covid-19. E agora ficou melhor. Como vocês podem acompanhar lá no Musculação SR Oficial, o Big Ramy recebeu um convite da organização do Mr. Olímpia para participar do campeonato assim mesmo não podendo participar das seletivas. Por quê? Porque isso foi uma adversidade que não pode ser controlada pelo homem. Ele contraiu um vírus que atacou o mundo inteiro, tá? E que certamente, se ele não tivesse pego esse vírus, ele seria qualificado, como ele sempre foi nos últimos anos, tá? Então ele recebeu o convite, ele vai subir ao palco também, e o Rafael Brandão vai ter que enfrentar esses gigantes do fisiculturismo, e eu tenho certeza que se as marcas, tá, utilizarem o poder de influência que esse atleta tem no nosso mercado hoje em dia, todas elas, mesmo as que não patrocinam o atleta, podem colher frutos desse fenômeno que vem acontecendo no fisiculturismo, né? Inclusive eu falo até com a minha esposa que eu tive o prazer de entrevistar o Rafael Brandão quando ele não era quase conhecido no Arnold Classic em 2016, no stand da Max Titanium, que era a patrocinadora dele no momento. Inclusive, quem arrumou para eu subir no stand foi a minha esposa que estava trabalhando como imprensa comigo, né? Eu fui tomar uma água, ela por acaso começou a conversar com a assessora de imprensa e ela convidou a gente para lá e eu entrevistei o Rafael Brandão no stand da Max Titanium. Se você quiser assistir essa entrevista, acessa lá www.musculaçãosr.com.br, vá na categoria MSR Academy e tem um artigo lá que fala sobre a entrada do Brandão no Mr. Olímpia e dentro desse artigo vocês vão ver a entrevista publicada no YouTube. Quando ele não tinha esse tamanho todo, quando ele tinha acabado de virar pró e 4 anos depois esse atleta que não tem nem 30 anos de idade vai subir no principal palco do Olímpia, né? O último brasileiro que subiu na categoria Open foi há 32 anos atrás. Então, está na hora das marcas aproveitarem essa oportunidade que ele está gerando para a gente de explorar e gerar mais negócios. Então, na quinta-feira que vem, a gente vai falar sobre a influência do Rafael Brandão nas oportunidades de negócios voltadas para o fisiculturismo, justamente por conta da presença dele no Olímpia. Até a próxima, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Grande abraço.